Boa noite, queridos irmãos. Grande alegria para mim estar com vocês de novo. Agradecer ao Senhor pelo privilégio, a grande responsabilidade. Agradecer em especial aos pastores daqui, né? Pastor Wellington pela confiança, me deixar ensinar 3 vezes a graça do Senhor sobre minha vida. É um grande privilégio, grande alegria. Queria agradecer também pela hospitalidade dos irmãos, sempre tentando nos alimentar, sempre tentando ah, nos agraciar com companhia, com coisas assim. Então, a mim e a minha família gostaríamos muito de agradecer pelo privilégio de estar aqui, de poder participar do que Deus está fazendo. Eu quero começar pedindo desculpa. O que aconteceu é que eu havia planejado as palestras, né, ou o sermão, a gente caminhar pelo livro de Atos, mas hoje de tarde, enquanto eu pensava, eu refletir sobre por que não estudar as coisas que fazem parte da teologia de Paulo, enquanto ele se prepara para plantar igrejas. Nós começamos em Atos capítulo 11, a plantação de uma igreja, a igreja mais missionária, ou mais importante, se eu posso dizer, pelo menos nessa questão do Novo Testamento. O cristianismo nunca mais foi o mesmo. Esses irmãos gentios e judeus juntos compreenderam o papel que eles tinham na proclamação do Evangelho de Jesus, no discipulado das nações. E aí nós vemos, a partir dali, do capítulo 11, Paulo e Barnabé, depois mais alguns irmãos, eles que vão tomar a dianteira de cruzar todas as outras fronteiras, com várias viagens missionárias, explicando, proclamando o Evangelho de Jesus. Nós encontramos Paulo hoje pela manhã, em Atos capítulo 19, na magnífica cidade de Éfeso, e vemos o apóstolo Paulo nos ensinando pelo exemplo como a teologia, como as verdades e as convicções de alguém de fato norteiam e modelam a maneira como ele vai plantar igrejas ou como vai abençoar a cidade. Aquilo que nós cremos de fato a respeito de Deus, quando mais do que intelectualmente desce ao nosso coração, modifica a maneira como adoramos ao Senhor, o que esperamos do Senhor, como pregamos, como realizamos os trabalhos, servimos as nossas comunidades. Mas o apóstolo Paulo, dentre as muitas ideias e teologias que estavam por trás do trabalho missionário, do trabalho de plantador de igreja, qual seria uma ideia, uma verdade, uma doutrina central que controlava o seu coração, por meio da qual ele lia todas as coisas? O relacionamento dele com Deus, o relacionamento de Deus para com ele, o relacionamento dele com os outros, quer descrentes perdidos em seus pecados, quer crentes salvos pela graça de Deus. Eu não nasci num lar cristão, eu não tive essa alegria. Deus utilizou, no entanto, dessas verdades para me ajudar a entender um conceito muito importante. Crescendo sem a presença do meu pai, que se divorciaram bem cedo, eu tomei muitas decisões erradas ao longo do caminho, mesmo sendo bem jovem. Nas minhas muitas andanças, entre os 10 até os 14, foi o tempo que eu comecei a experimentar drogas e cometer pequenos crimes, de maneira que o povo que me conhecia não me chamava de Tiago, me chamava de mal, em inglês, me chamava de bad. E um dia, como qualquer outro, eu estava caminhando na rua da minha casa, maquinando alguma coisa de errado para fazer, e aí alguém com a Bíblia em punho me falou, me encontrou pelo caminho e disse: "Ei, bad, as coisas que você está fazendo, elas são erradas. Na verdade", esse crente disse, "na verdade, elas têm um nome. Nós consideramos pela Escritura que elas são pecado, uma transgressão do que Deus tem dito em sua palavra." Até aí nada novo para mim. Eu não sabia que isso era pecado contra Deus, mas eu tinha completa consciência do meu coração pecaminoso. Eu sabia que as coisas não estavam certas. Entre desobediência das minhas mães, a minha mãe, colar na escola e as outras coisas, imoralidades e outros crimes, eu sabia que essas coisas eram de fato pecado contra Deus. E aí foi depois, a partir dali, naquele momento, o próximo tópico da conversa que
controlou a minha atenção e tem controlado a minha atenção nos últimos anos. Isso é, desde que o Senhor me salvou. Ele disse: mas o grande Deus, apesar dos nossos muitos pecados, o grande Deus, ele consegue mais do que punir os pecadores. Ele reservou e criou um plano para lidar com bondade para esses pecadores. Ele disse: Bed, você pode ter o perdão dos seus pecados, pode ter a vida transformada, você pode ser perdoado por Deus. E tudo isso, ele falou, por causa da graça. O conceito de graça era completamente novo para mim. Aquilo me controlou. Como assim Deus, um Deus justo, pode perdoar pecadores? Ele me chamou para ir para a igreja, e naquela semana, vendo os irmãos cantar os hinos ao Senhor, depois foi dividido, era culto de oração, num lugar reservado. Ele caminhou comigo o evangelho por meio dos Romanos. Os homens são pecadores, a morte os aguarda por causa dos seus pecados. Deus, no entanto, amou o mundo de tal maneira, e Deus então consegue salvar pecadores, punindo o Senhor Jesus, que é um perfeito, no lugar de pecadores perdidos. E ele faz isso, esse movimento da parte de Deus, voluntário, livre, para fazer o bem aos pecadores, à custa de si mesmo. Nós denominamos graça. Ele explicando isso, ele perguntou: o que você vai fazer? Eu disse: rapaz, se o Senhor consegue amar pecadores, eu estou dentro. E ele disse: mas isso vai custar tudo, vai custar a sua vida toda. Naquele momento o Senhor já havia me alcançado. Eu fui um pecador, e aí continuo sendo um pecador salvo pela graça de Deus. Talvez você, como eu, tenha dificuldades de compreender esse conceito e se aprofundar em conceitos importantes que são derivados da ideia de graça. O apóstolo Paulo era uma dessas pessoas. Por 155 vezes, na maior carta que ele escreveu no Novo Testamento, ele lida com o conceito de graça e as implicações de graça. Na verdade, no próprio segundo volume, quando Paulo está pregando, o segundo volume de Lucas, quando Paulo está pregando às pessoas, ele se refere ao evangelho da graça. Todo mundo lembra? Quando as pessoas estão empurrando ele para não ir para Jerusalém, ele diz no Atos capítulo 20, o que é que vocês estão fazendo? Constrangendo o meu coração, estou pronto para ir para Jerusalém até morrer por Jesus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, de anunciar o evangelho da graça de Deus. A graça definia como conteúdo máximo do evangelho esse movimento da parte de Deus, voluntário e soberano por pecadores, mediado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E era grande a força motriz que guiava Paulo a aceitar as coisas que Deus colocava no caminho e a ser o maior missionário e plantador de igrejas que o cristianismo conheceu, principalmente no primeiro século. É sobre isso que eu queria conduzir os irmãos a pensar. Eu queria ver a graça de Deus na vida de Paulo e como isso aparece na expectativa de que você, salvo por essa mesma graça, seja embebido por ela e compreenda os efeitos que a graça faz da vida de qualquer um alcançado. E aqueles que estão aqui, ainda perdidos em seus pecados, que acordem. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que hoje seja o dia em que você se arrependa da sua vida miserável, da sua rebeldia e seus muitos pecados contra Deus, e se dobre, se renda à graça de Deus vinda ao mundo perdido por meio de Jesus. Então, por favor, abram comigo Romanos capítulo 1, e vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Nós ficaremos apenas no versículo 5, mas leremos o versículo 1 até o versículo 5 apenas para termos contexto. O termo graça aparece 155 vezes no Novo Testamento, 24 na carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, diz assim a palavra do Santo Deus: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos
seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus sejam com vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de termos livre acesso ao trono e à Tua Palavra. Sendo que é a Tua Palavra e ela está aberta diante de nós, eu imploro que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Protege-nos, Senhor, das artimanhas do próprio coração. Protege-nos de nós mesmos. Ajuda-nos a escutar a fala do Senhor escrita no papel. Eu peço a Ti, Espírito, que seja o nosso professor, que aplique em nossos corações, de acordo com a nossa necessidade, a verdade das implicações da graça do Senhor, buscando Paulo, guardando Paulo, usando Paulo, transformando Paulo, e a todos nós, salvos da mesma maneira. Eu peço que os meus irmãos compreendam a graça mais e mais, que aprofundem o conceito e permitam que a graça os transforme e os motive para viverem para o bem dos outros, para o benefício desta cidade e para a glória do nome de Jesus. Nós imploramos essas coisas nos méritos de Cristo. Amém. Embora vamos ficar apenas no versículo 5, vamos dar uma olhada apenas para o contexto dos primeiros 4 versículos. Paulo começa, como quase de praxe, descrevendo a si mesmo como servo de Jesus Cristo. Essa designação, servo ou escravo de Jesus Cristo, aparece na abertura de outras cartas. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Tito capítulo 1, versículo 10. Versículo 1, o que ele quer dizer é que ele é um escravo de Jesus Cristo. Eu sou controlado pelos desejos de Jesus. O meu objetivo é satisfazer, é agradar, eu vivo em função do que ele deseja. Satisfazer ou promover aquilo que é o plano de Deus. Depois de dizer que ele é escravo de Jesus Cristo ou vive em função de Jesus, diz que este Senhor foi chamado, ou o Senhor Jesus separou para o Evangelho de Deus. Ele foi chamado para ser apóstolo, comissionado como escravo, e como escravo ele foi separado para o Evangelho de Deus. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho de Deus é o seu negócio, a sua promoção, a sua defesa, a sua explicação, a sua proclamação são as coisas nas quais a vida de Paulo caminha. O trabalho dele, os desejos dele, os planos dele, os investimentos que ele faz são controlados, orbitam ao redor do Evangelho. É o Evangelho. Deus me separou para isso, me fez disso o centro dos meus esforços, fez disso a maior de todas as minhas ambições. É para o Evangelho que eu vivo. Esse Evangelho que ele diz aqui não é a respeito de uma doutrina em si, não é a respeito de uma igreja, não é a respeito de uma cosmovisão, não é a respeito de um determinado ritual ou determinada religiosidade. Paulo diz que o Evangelho é a respeito do seu Filho. Esse Evangelho ele foi prometido no passado, ou seja, Paulo não está inventando absolutamente nada. Este Evangelho a respeito do seu Filho, ele está alinhado com os santos profetas do passado, está alinhado com a Sagrada Escritura. Deus tem conduzido a história e dado lampejos e informações a respeito daquele que viria destruir os efeitos do pecado, trazer salvação aos homens, restaurar a soberania mediada que foi perdido dentro lá do jardim ainda em Gênesis capítulo 3.
E agora, Paulo diz, é o momento de experimentar cumprimento. O evangelho diz respeito a uma pessoa, Jesus Cristo. Por um lado, Filho de Deus com poder, manifesto por meio da ressurreição dos mortos. Por outro, Filho de Maria. Por outro, homem como qualquer outro, a não ser sem pecado. De cara, Paulo já nos ajuda a compreender que o evangelho é mais do que uma forma de se conduzir de uma determinada denominação. O evangelho não é uma opinião de alguém. O evangelho não são aqueles distintivos eclesiásticos que nós temos, ou uma determinada conduta. O evangelho diz respeito ao que Deus estava fazendo na história, como consequência e cumprimento das profecias que aconteceram antes de Cristo, fazendo por meio de Cristo, Deus homem para a glória de Deus. Se nós não falamos de Jesus ou do plano que Jesus veio cumprir, nós não compartilhamos o evangelho. Falamos de religião, falamos de coisas boas, falamos de coisas bíblicas até. Não o evangelho. O evangelho diz respeito a Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Como filho de Davi, é designado rei de Israel, rei prometido, rei por direito. E foi atestado, comprovado, filho de Deus com poder, por meio da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, depois dessa grande introdução, o apóstolo Paulo explica um pouco, de maneira mais prática, sobre o que este evangelho e esta pessoa, as implicações disso para a sua vida. Por meio dele, Jesus, não a parte dele, foi por meio de Jesus que tudo que segue, do versículo 5 em diante, tem seu início. Veja que Paulo está dentro do plano de Deus, não a parte do plano de Deus. Paulo vê a sua vida não como distante do que Deus está fazendo. Do versículo 1 a 4, Paulo compreende que Deus está em missão. Deus tem um plano que inclui a permissão do pecado, que inclui punição, que inclui salvação, que inclui redenção, que inclui restauração. E essas coisas acontecem por meio de Jesus. Paulo consegue olhar a história e ver não ela cíclica, mas ela linear. Deus conduzindo de maneira soberana, até que chega o momento de realizar todas as coisas e cumprir os seus planos por meio de Jesus. Paulo sabe para onde caminha a história. E isso, esse senso de direção, ajuda para que ele não perca tempo fazendo qualquer outra coisa, senão participando do que Deus está fazendo nesse mundo por meio de Cristo. Se nós não estamos de alguma forma participando do que Deus está fazendo por meio de Cristo, estamos fazendo o quê? Ganhando dinheiro? Tentando não ficar doente? Tentando ficar em shape? Tentando comer melhor? Todas essas coisas talvez tenham a sua importância, mas todos nós, separados de alguma forma por Cristo, para pertencer a Ele, deveríamos ter essa consciência, sem nos distrairmos com as muitas coisas que acontecem nesse mundo, sabemos onde nós nos incluímos dentro dessa história de Deus, desta criação, a permissão do pecado e as promessas sendo feitas. É assim que Paulo vê, por meio dele, no versículo 5 começa dizendo, por meio dele nós recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Talvez a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, seja o conceito de graça. Paulo começa dizendo, foi por meio dele que nós recebemos graça. E aí é provável que você na sua cabeça imagine logo, Paulo aqui está falando da salvação. Com certeza, graça é o meio pelo qual o grande Deus consegue salvar o pecador. Pela graça sois salvos. Mas a natureza da graça, é o nosso primeiro ponto, a natureza da graça é mais do que isso. Eu quero encorajar aos irmãos a entender como Paulo percebia graça. Não como aquilo que Deus utiliza para salvar o pecador, mas o ponto zero do tratamento de Deus para conosco
do que ele resolve fazer para conosco, a causa primária de tudo que vem depois, a fonte de todas as bênçãos, a capacidade, a energia para o serviço cristão, muito mais do que salvação. Paulo vai desmembrar essa graça e perceber os seus efeitos em muito mais do que somente salvação. Foi por meio de Cristo que eu recebi graça, não a parte dele, ou por meio da graça concedido a mim em Cristo. Eu recebi apostolado, ministério, e esse ministério foi bem sucedido, trazer os outros para a obediência por fé entre todos os gentios. Natureza da graça. Alguns acham que graça se refere apenas como salvação, entre eles estão grandes homens como Agostinho, por exemplo. Ou alguns colocam graça e apostolado juntos, como se a graça que Paulo está falando aqui é os dons de apostolado. Graça que deveria ser traduzida, no entanto, como favor, um termo bem abrangente. Foi por meio de Jesus Cristo que eu recebi esse grande pacote que abarca todas as coisas eternas e boas da parte de Deus para comigo, de maneira que não existe nada fora do duto da graça que veio para mim, nada é a parte da graça de Deus que eu tenha recebido, nada está fora do alcance da graça de Deus para comigo. Apostolado, sim, ministério, sim, poder, sim, mas graça é esse favor divino. Graça é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Graça é a decisão eterna, imutável, livre, a decisão do Deus Santo em nos tratar de maneira bondosa, nós, pecadores perdidos. É a causa e a explicação de tudo de bom que existe na vida, espiritual e material, temporária e eterna. Graça é o favor divino, a fonte de todas as coisas boas. A decisão inicial, livre, eterna, imutável, de Deus nos tratar de maneira bondosa, apesar dos nossos corações, ou em nossos corações, com toda força, alma e entendimento, odiarmos ao Senhor naquele momento, com todo o nosso coração, alma e entendimento. Graça é Deus tratando o pecador com bondade, muito embora o pecador não honre a glória de Deus, não se deleite na grandeza de Deus, não tema a ira justa de Deus, não se alegre na autoridade perfeita de Deus, não creia no plano eterno de Deus, não goze da companhia perfeita do Senhor, não confie na sabedoria do Senhor, não respeite a bondade de Deus, não louve a beleza de Deus, não obedeça aos mandamentos de Deus, não admire as perfeições de Deus, não valorize a presença de Deus, não louve, não ame, não se submeta à grandeza de Deus. Apesar de tudo isso, Deus consegue amar pecadores. Não é que os pecadores estão passivos do lado de lá. Efésios capítulo 2, estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas depois no versículo 2 e 3, eles estavam mortos para Deus, mas estavam vivos, no sentido de que continuavam se alimentando da sua própria podridão e imoralidade, vivendo debaixo da autoridade e do controle do inimigo, tendo certeza ou demonstrando que a sua maldade, a sua corrupção e a sua pecaminosidade estava ativa e viva. Deus olha os homens desgraçados, nunca vítimas, maldosos, odiando e sendo odiados por si e pelos outros. E de maneira surpreendente, Deus trata esses homens com bondade. Deus deveria agir com justiça e destruí-los, e é isso que fará para aqueles que não se arrependem. Por isso que o inferno é o lugar correto para todos os que distanciam de Deus. Mas esses que foram salvos, esses demonstram a natureza da graça. Os homens estão lá e os homens não conseguem mudar a sua condição. Romanos capítulo 4, versículo 4 vai dizer: aquele que trabalha, porém, crê naquele que o justifica, aquele que trabalha e recebe, isso é contado
como dívida. A graça, no entanto, trabalha de outra forma. Nós não trabalhamos, Deus nos trata com graça. Romanos capítulo 11, versículo 6, ele diz: mas se é pela graça, já não é com base nas obras. De outra forma, graça já não seria mais graça. Romanos capítulo 3, versículo 24, ele diz: pois todos nós temos pecado, carecemos da glória de Deus. Perdemos a glória, o nosso tesouro, nós perdemos e colocamos outras coisas. Romanos 1, 23, outras coisas no lugar da glória de Deus. A salvação precisa ser por meio da graça. Ele diz no versículo 24: os homens são justificados por causa da graça de Deus. Falar sobre a graça de Deus deveria nos dar um coração agradecido. A graça, para aqueles que de fato foram alcançados por Deus, nos méritos de Cristo, por meio da graça, deveria ser a força motriz para onde o nosso coração perturbado vai todas as vezes. Deus decidiu começar comigo por meio da graça. A punição era certa, o Senhor, no entanto, me tratou de uma maneira completamente diferente. Eu tenho passado os últimos 20 anos tentando fazer os links com a graça de Deus, tentando ver como a Escritura descreve a graça de Deus e as aplicações disso na minha vida. Eu tenho descoberto muitas bênçãos de perceber as aplicações e a grandeza da graça de Deus dada a nós em Cristo. Depois de falar então sobre a natureza da graça, nós podemos ver os efeitos dessa graça. Ele começa dizendo, diz: foi por meio dele, Cristo, que viemos a receber graça, ou viemos a receber esse favor. Mais do que favor, recebemos também apostolado. Graça então aqui não é somente o meio que salva Paulo. Graça aqui é também a decisão de Deus, é o que Deus utiliza para decidir conferir a Paulo o ministério. O ministério não está fora do fio condutor da graça. Como Deus salvou Paulo, pela graça. Como Deus considerou Paulo ao ministério, pela graça. Como Deus vai dar sucesso a Paulo, também por meio da graça. Graça é a fundação, está fundamentada na decisão de Deus de nos salvar, mas vai muito mais além disso. Graça produz um efeito poderoso na vida de todo aquele que é atingido. Graça produz submissão voluntária da parte daqueles que são abençoados. A gente vê um pouco aqui. Versículo 5, ele diz: para a obediência por fé entre todos os gentios. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado. Esse por amor do seu nome nós vamos falar depois, porque no texto original ele deveria estar no final. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Em outras palavras, Paulo recebeu graça e agora recebe esse ministério, e aí ele trabalha para ajudar as pessoas a se submeterem em decorrência da fé que eles tiveram. Paulo está obedecendo por causa da graça de Deus, por decidir ter fé em Jesus, e agora ele está passando para outras pessoas. Esse é o efeito da graça. A graça produz mais do que a gente está acostumado a pensar. Romanos capítulo 3, apenas em Romanos capítulo 3, versículo 24, ele diz: pois não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, justificados por sua graça como um dom, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. Aí olha o versículo 27 de Romanos 3. Onde, pois, está a jactância? Onde, pois, a soberba? Foi de todo excluída. Se os homens são salvos pela graça de Deus, a parte das obras da lei, essa graça vai produzir inevitavelmente humildade. Um efeito claro da graça de Deus que Paulo comenta é: salvação pela graça produz humildade. Ninguém se coloca lá ou consegue se colocar lá por direito. Mas graça faz mais do que isso. Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14.
e apresente os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. E ele termina no verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Em outras palavras, graça aqui é aquele reino, é uma nova realidade. E nessa nova realidade, o pecado não tem controle, o domínio da graça. A graça me coloca dentro de um espaço onde eu tenho desejo, vontade e poder para obedecer. Graça remove os grilhões que o pecado tinha sobre mim. Graça inclui novos desejos no meu coração. Graça me coloca em um novo reino. Nesse reino eu consigo obedecer ao Senhor. Mas ele coloca como graça de Deus. Romanos capítulo 12, eu não estou vendo vocês folhearem, viu? Esse é o melhor som que tem na igreja, as pessoas folheando a Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 6, ele diz: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele descreve alguns, se profecia, seja segundo a proporção da fé e por aí em diante. Graça aqui não é apenas a salvação, graça está sendo utilizado por Deus, é a razão que Deus confere dons, para que os homens sirvam, as habilidades para servirem aos outros. Ninguém ganha os dons por crédito, ninguém merece esses dons porque se esforça. Os dons para servir aos outros ainda são por causa da graça de Deus. Graça salva. A graça inclui os dons. Não somente os dons espirituais, mas o que poderia estar fora da graça de Deus? Os nossos filhos, a herança do Senhor são os filhos, Salmo 127, Deus agracia alguns. Tempo, netos, recursos, carros, casas, pernas, livros, cérebros, relacionamentos, ministérios, dons espirituais, tudo tem o seu nascedouro na graça de Deus. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 15, a graça tem outras implicações. No versículo 15, Paulo compartilha o desejo que ele tem de chegar na Espanha. Ele diz assim no verso 15 de Romanos 15: entretanto eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Aqui nem salvação, mas aqui nem ministério em si, mas graça como energia, operação. Olha só o versículo 16: a graça que me foi dada para que eu seja ministro de Jesus entre os gentios. Ele falou lá no versículo 1 do capítulo 1, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquela que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Ele descreve o seu ministério debaixo desse início aqui, que é a graça de Deus. A graça que salva. Um desdobramento dessa graça é o fato de receber esse ministério de apóstolo entre os gentios. E aí, um pouco mais na frente, ele consegue explicar os desdobramentos ou o sucesso ministerial que ele experimentou entre os gentios enquanto pregava o evangelho. Os gentios agora são apresentados por Paulo como um sacrifício. Ele mediando o que Deus estava fazendo, é como se ele estivesse trabalhando para oferecer essas coisas, os gentios a Deus, como uma oferta ao Senhor. É como ele coloca lá no final: mas tudo isso tem o seu nascedouro na graça. O sucesso ministerial é fruto da graça de Deus. O próprio ministério é fruto da graça de Deus. As oportunidades é fruto da graça de Deus. As pessoas que creem por seu intermédio é fruto da graça de Deus. Não tem nada que fica fora
da graça de Deus. A vida de Paulo começa com a graça de Deus em ser salvo, e por essa mesma graça ele é apontado como apóstolo de Cristo, e essa mesma graça funciona para trazer obediência entre todos os gentios, porque ele fala no versículo 5 do capítulo 1, e mais uma vez reprisa aqui no capítulo 15, versículo 15 a 18. A graça estava capacitando Paulo a exercer o seu ministério, ajudando-o a ser um fiel servo do Senhor, fiel ao seu chamado, compartilhando esse evangelho. E enquanto ele, por esta graça, compartilhava em fidelidade ao seu chamado, as pessoas se submetiam voluntariamente àquela obediência da fé entre todos os gentios. Mas tudo isso começa com a graça de Deus. Se vocês entenderam bem, o meu ponto é que existe graça em todo lugar. Nós, pecadores, recebemos de Deus um tratamento gracioso, não só na salvação. Na nossa salvação é Deus dizendo que, a menos que se ele não agir, nada será feito. Se Deus não vier em busca do homem, nada acontecerá, o homem permanecerá morto em seus delitos e pecados. Então Deus vem e mostra-se gracioso e revela os pecados do nosso coração e nos salva por sua graça. E algumas vezes nós achamos que pronto, agora eu posso fazer as coisas na força do meu braço, agora eu não preciso tanto da graça de Deus como precisava no começo, agora eu não preciso tanto compreender e perceber a graça do Senhor nas várias dimensões da minha vida. E ao fazer isso, irmãos, ao ignorar os efeitos, a durabilidade, a permanência da graça de Deus, a centralidade da graça de Deus nos relacionamentos que nós temos hoje para com Deus, mesmo após salvação, nós roubamos de Deus uma glória que Ele teria e desejou ter quando Ele resolveu tratar os homens pela graça de Deus, usando a sua própria graça. Todos os homens salvos por Cristo foram salvos pela graça e mantêm-se dessa maneira por pura graça, e são utilizados pela graça de Deus, são bem-sucedidos pela graça de Deus, acertam pela graça de Deus, recebem os dons por meio da graça de Deus. É a graça do Senhor a causa de tudo que é bom. Se é assim, irmãos, por que nós continuamos tendo aquela mentalidade de que nós precisamos servir a Deus? Não me entenda mal, essa ideia às vezes de servir a Deus, que é uma ideia bíblica, precisa ser compreendida à luz da graça de Deus, que não é tanto uma ideia do Novo Testamento, mas mesmo do Antigo. Isaías capítulo 64, versículo 4, olha que texto interessante, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nenhum de nós temos força em nós mesmos, habilidades em nós mesmos, aptidões em nós mesmos. Nenhum de nós consegue dar nada para Deus que Ele não tenha nos dado primeiro. Pare de tentar servir a Deus como se Ele precisasse de você. Nós lembramos que nós servimos na força que o Senhor supre. 1 Pedro capítulo 4. Então Deus me ama primeiro, e com o seu amor eu amo de volta e amo aos meus irmãos. Deus me salva primeiro, me perdoa primeiro, e com o perdão recebido em Cristo eu perdoo aqueles que estão ao meu redor. Deus me capacita, me fortalece, me treina, me equipa, e com todas as coisas que eu recebo de Deus, eu sirvo a Ele de volta, mas eu não sou causa primária de nada. Todas as coisas que eu faço que dão certo, todas as coisas que Deus utiliza para promover a sua agenda, são nada mais do que o grande Deus tratando comigo pela sua graça.
Pare de tentar servir a Deus como se Deus fosse aqueles deuses. É isso que Paulo vai dizer, por exemplo, em Atos capítulo 17. Ele diz, foi Deus que criou a vida e tudo mais. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. É Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, quando nós servimos a Deus como se Ele precisasse de nós, ou servimos na força do braço, ignorando a graça que nós recebemos, não somente na salvação, mas nas oportunidades e tudo mais, nós tratamos Jesus, o Deus Santo da Sagrada Escritura, como um Deus pagão, como se Deus fosse servido por mãos humanas, como se Deus de fato precisasse da nossa ajudinha. Isso é de todos, talvez, é uma das maiores idolatrias, uma das maiores desgraças que adentraram o cristianismo. O homem tentando servir a Deus, independente do serviço de Deus para com ele, primeiro. E aí talvez você possa pensar, tá, mas pastor, por que Deus resolveu fazer assim? Eu entendi que a natureza da graça é a graça em si. Para que seja graça, eu preciso ter demérito, preciso ser moralmente deficiente, eu preciso não merecer, para que Deus trate comigo por graça, e é isso. Se alguém está aqui e deseja ser salvo, eu quero dizer para você que é prerrogativa pedir para Deus para ser salvo, e é prerrogativa de Deus dizer não se não quiser. Deus não é obrigado a absolutamente nada, e quando resolve abençoar pecadores com salvação, não é com base na miséria dos pecadores em si, como se a miséria dos pecadores, de alguma forma, os tornasse dignos de receber graça de Deus, como se as loucuras, ele fosse vítima de alguma coisa. O homem é vítima do seu próprio algoz, é morto em seus delitos e pecados, e passa a vida inteira provando para Deus que a avaliação divina de que ele está morto em seus delitos e pecados de fato é verdade. Passa a vida inteira odiando a Deus, a vida inteira ficando distante de Deus. É por isso que o inferno nada mais é do que Deus respeitando o desejo do homem. Não me quer? Não me quer a vida inteira? Correndo de mim por toda a vida? Tudo bem, eu vou respeitar a sua opinião. Você vai para o lugar mais distante que existe, de toda a realidade divina, vai para o inferno, distante de Deus, separados para sempre. A desgraça do homem não é o que motiva Deus a agir, muito embora ele ame o mundo perdido não ama porque o mundo merece ser amado, ama o mundo porque graciosamente o mundo precisa ser amado. Deus então resolve mais do que salvação. A gente vê os efeitos da graça em quase tudo, em ver o ministério de maneira clara, Romanos capítulo 12, em crescer em humildade, Romanos capítulo 3, em conseguir obedecer com desejos internos, Romanos capítulo 6, com o exercício dos dons, Romanos capítulo 12, verso 6, com sucesso ministerial, Romanos capítulo 15, graça em tudo que é canto, graça da parte de Deus. E você pergunta, por que, pastor? Por que Deus resolveu entrar num relacionamento onde Ele não permite lidar com o homem a parte da sua graça? Por que Ele resolveu fazer assim? E aí o nosso texto nos mostra o alvo da graça. Nós vimos a natureza da graça, os efeitos da graça, a obediência por fé, a obediência da fé entre todos os gentios. E aí voltando para Romanos capítulo 1, versículo 5, nós temos o alvo da graça. Eu disse para vocês que no texto original, essa frase, por amor do seu nome, ela aparece no final. No meio, ela fica quase
ela passa quase desapercebida. Mas aqui, ao colocar no final, Paulo quer dar a entender que aqui é a conclusão. É a razão porque Deus resolveu tratar dessa maneira. Resolveu tratar com esse tipo de graça. Resolveu criar esses efeitos da graça. A resposta é por amor do seu nome. Por amor do seu nome. O que isso significa? Por tratar todas as pessoas salvas pela sua graça, Deus, ele mantém o direito e a prerrogativa de receber toda a glória. Se Deus resolvesse de outra forma, talvez iniciar o relacionamento conosco em graça, mas depois dizer, agora é contigo, faz o teu nome. Se Deus não continuasse tratando com graça, isso é, gerindo a nossa vida em graça, providenciando as nossas necessidades em graça, nos dando os ministérios em graça, transformando a nossa vida por sua graça, nos educando na justiça em graça. Os homens poderiam naquele dia chegar na presença do Santo Deus e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me salvou por sua graça, mas naquele dia, naquele aniversário, aquele bolo que eu fiz, comprei aqueles ovos com o meu dinheiro, bati e fiz aquela boa ação do meu próprio coração, aquele crédito ali, a glória por ter feito aquele bolo, comprado aqueles ovos é minha. E no céu, só Deus deverá receber a glória, amém? Só o Senhor será glorificado como a fonte de todas as bênçãos. E Deus estabeleceu um plano em que Ele coloca todas as pessoas que salvas por Ele, todas as pessoas dependentes dEle constantemente, para que no final só Ele receba glória, porque aquele que confere poder, aquele que confere graça, é o mesmo que recebe glória. A graça de Deus então tem um objetivo, o objetivo é por amor ao seu nome, por amor à sua reputação, para o engrandecimento do nome de Jesus. Paulo foi agraciado com salvação e tudo mais por amor ao seu nome, não inicialmente para sempre por amor a Paulo em si. Eu e você, meus irmãos, não fomos salvos pela graça de Deus para que a gente desfrutasse de um cantinho no céu e aparecesse aqui vez por outra aos domingos e desse as ofertas quando sobrasse, e vivesse a vida como se o céu está garantido, eu posso fazer o que quiser. O Senhor usou de graça para com você, com o objetivo de engrandecer o nome de Jesus, é por amor ao seu nome. A roupa que você tem, as oportunidades que você tem, os dons que você tem, as habilidades que Deus lhe deu, tudo foi graça de Deus. E o objetivo desta graça é produzir honra, é elevar a reputação de Jesus, é por amor ao seu nome. Alguém que entende isso, vai viver como o apóstolo Paulo viveu. O que motivava Paulo? A compreensão clara de que ele estava dentro de um relacionamento onde ele não era o centro. Deus havia descido e usado de misericórdia para com ele, e graça, e nessa graça havia trabalhado na vida dele, mas o objetivo era glorificar o seu próprio nome. Isso aqui é a graça de Deus. E o objetivo era por amor ao seu nome. Eu acho que a gente tem perdido essa ideia de que nós não somos o centro da história. A graça que nos é dada não é um fim em si mesmo. Nós não somos um fim em si mesmo. Mas se você pensar, pense no EBD, escola dominical, e você pergunta para alguém, rapaz, qual é o evangelho? Me diga aí o evangelho. Não é incomum, eu acho, não sei aqui, talvez aqui não tenha isso. Mas eu acho que não seria incomum na minha própria igreja, os irmãos dizerem o evangelho é que Jesus morreu por mim. O evangelho é que Deus me amou. Isso é verdade?
É verdade que Deus nos amou, é verdade que Jesus morreu por mim, mas isso é o todo da história. Quando eu coloco a minha pessoa como o centro das atitudes e das ações de Deus e paro aí, eu sem querer ou querendo me coloco no centro da mensagem, como se Deus tivesse trabalhado todas as coisas somente para mim. Embora nós acreditamos, porque a Bíblia ensina que nós fomos amados por Deus, pecadores perdidos, que Deus amou o mundo de tal maneira, o propósito dessa graça embora nos abençoe de maneira intencional por seu amor, é resultar em grandeza ao seu nome. Não é assim que ele conclui? Efésios capítulo 2, depois de descrever a salvação operada pela graça, Efésios 2, 8 e 9, pela graça vocês são salvos apesar disso, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós ignoramos a conclusão mais na frente, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. O Senhor planejou salvar pecadores por meio da graça, para que, quando os pecadores observassem isso, louvassem ao Senhor, não somente por sua justiça, mas nós pecadores, muito mais do que os anjos que nunca foram agraciados, louvássemos ao Senhor, louvássemos a suprema riqueza da sua graça, compuséssemos hinos a respeito da graça, escrevêssemos sobre a graça, dessemos graça ao nome, o nome dos nossos filhos, exaltássemos a graça de Deus. Para nós pecadores, esse é um atributo divino que nos deveria ser caro. E o propósito da graça, o alvo da graça, é glorificar ao Senhor. O alvo da graça é por amor ao seu nome. Não é para que simplesmente você viva a sua vida, tendo os pecados perdoados, como você fosse dono de si. Se você não compreende isso, e acha que o propósito de Deus é simplesmente fazer você feliz, o propósito de Deus é torcer por você, para que no final tudo dê certo, é provável que você não seja nem crente. A vida não é a respeito de nós, e a vida do servo de Deus, mais do que qualquer outra, é a respeito de Deus. Em Cristo e sua graça, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, mas é por amor ao seu nome, para elevar a sua reputação. Nós nunca abençoaremos a cidade, as nossas comunidades, enquanto nós acharmos que as coisas são somente realizadas por Deus para nós, para o nosso benefício e ponto final. Paulo nos ensina aqui que toda essa atividade é por amor ao seu nome, para a glória de Deus. Esse é o alvo da graça. Esse é porque Deus salva, esse é porque Deus dota com dons, esse é porque Deus capacita você para o ministério, é por amor ao seu nome. Tudo começa com a graça, tudo começa com a graça dele, tudo termina com a glória para ele. É o que nós queremos fazer da vida, amém? Viver para a glória de Deus. Para nós glorificaremos a Deus, por exaltar a suprema riqueza da sua graça. Graça imerecida, graça que nós não explicamos na maneira como nós agimos, graça surpreendente, graça que nos ensina, que nos anima, graça que nos dá coragem, graça que nos incentiva, graça que funciona como um combustível para nós fazermos qualquer coisa por amor a Jesus. É contada uma história de um rei, um soberano que foi acorrentado, sequestrado por 10 homens, e esses 10 homens maltrataram bastante o rei. Depois de o machucarem muito e desonrarem de muitas maneiras, o rei conseguiu escapar e eventualmente esses 10 homens foram presos. Depois de presos, os homens
compareceram diante do rei, agora já revestido da sua autoridade real, sentado no seu trono. Os homens comparecem diante do rei, todos com a cabeça curvada. O destino é certo, a morte está chegando, essa é a condenação que os aguarda. O rei então se levanta do trono, pronto para dizer a sentença final. Ele diz: por terem me desonrado, por terem transgredido as minhas leis, por terem me insultado, a pena é a morte. Esta é a sentença que cabe a todos vocês. Mas, para mostrar a minha graça, eu vou perdoar um de vocês. E o monarca soberano leu o nome do ofensor. Enquanto os outros põem a mão na cabeça, o ofensor não consegue entender. O ofensor perdoado não consegue entender. Ele se lança aos pés do rei sem conseguir entender. Coçando a cabeça em lágrimas, ele pergunta: mas então por que eu? Por que eu? Por que eu? Porque era justo que eu padecesse como os outros, tão pecador como os outros. Porque essa graça dispensada a mim, e somente a mim, de maneira especial a mim? Sem resposta, o homem, daquele dia em diante, abre mão de toda aquela vida pregressa e vive agora, voluntariamente, em função do rei que lhe havia perdoado. Era assim que nós deveríamos viver por causa da graça de Deus. Não tentando quitar o que ele fez por nós, isso é insultar o doador da graça, mas constrangidos por essa graça, sabendo, lembrando que o amor gracioso de Cristo nos constrange, nos impulsiona quando nós julgamos isso. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, segundo Coríntios 5, não vivam mais para si mesmos, nunca mais, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É a graça que nos salva, e é a graça que nos controla, é a graça que nos capacita, é a graça que vai nos fazer ser uma bênção, aonde quer que estejamos, inclusive aqui na cidade. Vamos orar, agradecer ao Senhor por sua imensa graça e pedir que ela faça os trabalhos que ela precisa fazer no nosso coração. O Senhor seja louvado eternamente pela tua maravilhosa graça. Que de todas as tuas perfeições e belezas, que nós, agraciados em Cristo, possamos valorizar a tua graça, a tua soberana graça, que veio a nós não porque merecíamos, nem nunca iríamos merecer, que veio a nós no nosso pecado, fosse ele qual fosse. Essa graça que custou a vida do teu próprio filho, essa graça que é força para obedecermos ao Senhor, capacidade para servirmos, perdoarmos e amarmos os nossos irmãos. Essa graça que nos dá força para realizarmos as coisas mais difíceis e vivermos como loucos nesse mundo. Senhor, permite que os meus irmãos glorifiquem a suprema riqueza da tua graça em Cristo, que demonstrem gratidão à tua graça, vivendo numa vida santa e amorosa para contigo, que não tentem insultar ao Senhor por desejar merecer agora qualquer coisa que o Senhor possa dar, mas que em humildade permitam que a graça os eduque a renegar as paixões mundanas e a viverem no presente século de forma justa e piedosa, por amor à cidade, mas para a glória do teu grande e excelso nome.
Esse é o alvo de toda a iniciativa do Senhor, glorificar a si mesmo e ao teu santo servo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor, que a compreensão da graça seja clara e crescente, e que a tua graça, compreendida, cumpra o papel que o Senhor designou para ela. Faz isso para o benefício deles, para o benefício de todo homem, em todo lugar. Pelo poder do Espírito, no nome de Cristo, para a glória do Pai.